Bom, pessoal, eu quero mostrar para você como eu encontrei uma pessoa para resolver um problema de um veículo que eu havia comprado. Mas aqui eu quero te dizer que na primeira vez em que eu lancei mão desse expediente para procurar alguém, não existia internet, ou pelo menos ela estava engatinhando. Foi lá no ano de 1995, 94 para 95. Morava em Santo Amaro e eu comprei um veículo. E não tinha essa preocupação, a gente transferir o veículo, não tinha tantas preocupações, a gente normalmente usava o veículo por uma certa série de tempo e depois vendíamos esse veículo, a gente pedia para a pessoa transferir, a pessoa não transferia, enfim, ia levando nesse rolo aí. Normalmente as pessoas compram um veículo, não gostam de transferir porque ela quer vender, ela quer trocar, ela quer ganhar um troco em cima daquilo ali, então a pessoa vai levando isso aí no banho-maria. Só que naquela ocasião as coisas eram muito difíceis. A internet sequer transmitia um vídeo, se transmitia eu nem lembro, mas não tinha bem isso aí não. Então o que, que a gente fazia? A gente ia naquele endereço que morava a pessoa e procurava informações em torno daquele endereço, com o pessoal do comércio, com o pessoal por exemplo, aquelas, antigamente tinha uns caminhãozinhos, umas Kombi, umas peruas que faziam mudança, né? Em lojas de móveis usados, que o cara ia mudar, não queria levar os móveis, ele vendia ali, outra hora em transportadora, quando transportava tudo, e até mesmo nas empresas, né? Então você batia na empresa onde o cara trabalhava, ia no departamento pessoal, normalmente os departamentos pessoais das empresas eram dentro da própria empresa, hoje mudou tudo, hoje é um departamento de uma empresa grande, ele não é, nem faz parte da empresa, é uma empresa contratada que faz isso, e ela não abre essa informação, então hoje é muito mais complicado, nesse ponto de vista, tá? Mas naquela ocasião era muito pior do que é hoje, porque hoje a gente tem outros mecanismos, que eu vou também chegar lá e vou falar como eu também encontrei pessoas nessa atualidade aqui. Mas nesse caso eu quero te dizer que eu estava procurando alguém para resolver um problema pessoal, um carro que eu havia comprado, e não transferi, não vendi o carro, acabei gostando do carro, fui ficando com esse carro por um tempo, depois a pessoa mudou, passou muito tempo do prazo, e essa pessoa simplesmente desapareceu do meu radar, e quando eu senti a necessidade de resolver esse problema, ela já não estava mais em São Paulo, ela já havia mudado para o sul, e aí me bateu um certo desespero, falei, bom, eu preciso transferir esse veículo para mim, porque depois eu vou vendê-lo, coisa dessa natureza. E eu sempre soube daquela máxima, quem não registra não é dono. O carro no nome do outro eu tinha posse, mas não tinha propriedade. Para vender, sempre eu ia ter um problema de provar que ele de fato era meu, né? E aí o que que eu fiz? Eu fui na região onde o cara morava, bati na porta, tinha um novo pessoal que morava lá, e essas pessoas não sabiam. Morador novo, pouco sabe. Então eu fui nos vizinhos ali da rua, em São Paulo, como todo mundo sabe, as pessoas não gostam, e já não gostavam também, não gostam de passar informações sobre o outro, até porque a criminalidade é muito grande, normalmente o cara vai para cobrar uma dívida, uma bronca e tal, e as pessoas não querem se envolverem com esse tipo de problema. E aí o que que eu fiz? Comecei a bater na porta e tal, e um ou outro, um bom papo aqui, um bom papo ali, até que alguém me disse, olha, quem fez a mudança dele aqui foi uma Kombi, tinha uma Kombi ali na região de São Mateus, tinha uma praça ali, e aquele pessoal falou, olha, uma Kombi ali, um senhorzinho, não me lembro o nome do cara, e eu fui atrás dele. Aí cheguei lá, ele falou, não, eu não fiz a mudança dele, porque ele mudou para o sul. Eu peguei alguns móveis dele e levei para casa de um parente dele, né? E o restante ele vendeu nas lojas de móveis usados. Então aí eu fui até a casa desse parente, e esse parente também não tinha o contato não, mas sabia de um outro parente que tinha o contato dele, que ele não tinha, até porque a pessoa ia comprar um telefone lá, e quando ele comprasse o telefone, e não era um celular, era um telefone comum, né, ou um page, alguma coisa assim, mas era um telefone fixo. E assim que ele comprasse esse telefone, então iria passar o contato. Lá nos anos de 1994,
telefone era muito complicado. Normalmente as pessoas faziam igual fazem em casas de aluguel. Tinha pessoas que tinham 30, 40, 200 linhas de telefone, que era muito difícil conseguir uma linha de telefone. As pessoas pegavam essas linhas e viviam de renda, alugando essas linhas. E aí, quando ele chegou na cidade onde ele foi morar, passou-se alguns dias, ele alugou esse telefone e depois entrou em contato com essa pessoa. Então eu demorei um bocado de tempo para poder resolver esse problema. Depois que eu consegui o endereço, e aí consegui o telefone, aí liguei, aí mandei uma carta registrada com um documento ali dentro, a pessoa foi lá e fez, olha, foi um problemão, mas resolveu o problema, tá? Então, o que acontece nos dias de hoje? Nos dias de hoje você faz pesquisa, né? E eu, particularmente, quando eu faço pesquisa, eu também pesquiso nas redes sociais, colocando o nome, o sobrenome, algumas coisas que a gente sabe sobre a pessoa. Dependendo da idade da pessoa, ela não tem todas as redes sociais e nem tem interesse muito nas redes sociais. Essa é a pura verdade, né? Às vezes a pessoa gosta de acessar, tem uma conta ali, mas ela gosta muito mais de ver os vídeos engraçados, as dancinhas, essa coisa toda. E aí eu tenho uma outra maneira que eu faço também. E eu quero dizer para você que isso é a minha maneira de fazer as minhas buscas aqui para os meus clientes, né? E que eu quero que você preste atenção, porque de repente aquilo que eu faço você também consegue aplicar aí. Outra coisa que eu faço é colocar o nome do cidadão completo no Google, né? Então, sabe aquele negócio de dar um Google? Era isso aí. Então, eu vou lá, coloco o nome entre aspas, que vem o nome exato como está escrito ali, para diminuir aquelas buscas que vêm sobre nome ou fragmentos de rua, de avenida, ou até mesmo de cidade, que nada tem a ver com a busca da gente. E na frente das aspas eu coloco 2 pontos, e aí eu coloco 2 tipos de arquivo. Normalmente o TXT, que é o texto, ou o PDF, porque se alguma coisa foi publicado com arquivos dessa natureza, a gente consegue também encontrar. Esses arquivos são publicados em sites governamentais, em publicações oficiais. Por exemplo, a pessoa recebeu uma multa, normalmente é publicado ali uma publicação sobre os que tomaram aquela multa, é publicada ali. A outra forma também é que a gente coloca JPEG, porque às vezes o cara publicou alguma foto, ou ainda no caso de vídeos, colocando esses termos aí. Existe ainda uma outra coisa que eu faço muito uso, que são as DORCs, né? O que vem a ser DORCs? São palavras especiais do próprio Google, que ele ajuda a gente a fazer buscas avançadas. E ali na primeira página do Google também tem as buscas avançadas. Então eu começo a fazer aqueles filtros ali. Então eu gostaria de dizer para você que antes de ir para uma plataforma e fazer essas buscas na plataforma, eu faço essas. As plataformas ou sites que vendem informações, que trazem esses bancos de dados, tem um problema. Essas plataformas normalmente têm arquivos aí muito antigos, com informações que já não existem mais, totalmente desatualizadas, né? E aí muitas vezes você não consegue. E como que eu faço quando eu utilizo esses sites, essas plataformas? Eu faço busca por eu uso outras variáveis, como por exemplo o próprio e-mail, o telefone, o endereço que eu acho ali naquela pesquisa, um nome de um filho, o nome de um pai, da mãe, do irmão. E a gente consegue fazer o cruzamento dessas informações. Então eu nunca uso como reta final essa informação apenas do nome da pessoa ou do CPF. No caso de documentação, normalmente você tem o CPF. Mas infelizmente a maioria dessas informações, elas já são, como eu disse, desatualizadas. Então, se você fez apenas uma única busca, talvez você não vai achar. Então, para evitar esse problema, eu sempre recomendo para as pessoas fazerem esse tipo de informações, de cruzamento. Eu sei que os sites por aí cobram muito barato, às vezes cobram R$5, 10, 20, 30. Eu cobro R$95 para fazer esse tipo de busca. Só que tem uma coisa, a minha busca ela vai te colocar de tal forma que você realmente não vai perder tempo.
O que você vai fazer é ter ali um norte com as diversas informações para poder encontrar a pessoa. Então, você já pensou se conseguir o nome de um filho, não fica mais fácil? O nome da mãe, o endereço, uma empresa que ele tem no nome dele, ou a empresa que ele trabalha, onde é. Então, quer dizer, vai ficar mais fácil. Mas também tem uma coisa que eu também faço, né? Quando as informações são um pouco duvidosas, já aconteceu, por exemplo, eu puxar a informação da pessoa e não conseguir, nem em rede social, nem naquilo, mas conseguir algumas informações sobre o CPF dele, sobre o veículo que ele teve no nome. O que eu faço? Eu chamo um taxista, ou um mototaxista, ou um motoboy lá naquela cidade e passo para ele, falar, olha, quanto você me cobra para fazer esse levantamento? Eu preciso saber de uma pessoa que morou, que mora nesse endereço, segundo constou aqui para mim, ela não tem telefone. Eu comprei um veículo dela, um cliente meu comprou um veículo, precisa transferir e ela mudou para esse endereço, foi onde eu a encontrei, só que eu não consigo o telefone. Você consegue ir lá e ver se ela mora lá, se mudou para outro lugar, bate na casa do lado e tal, e dou uma explicação, que era o processo que eu fazia antes da internet. Então, aí a pessoa vai lá, ela fotografa, olha, eu estou aqui, falei com fulana, ele mudou, tal, consegui. Normalmente as pessoas conseguem. O que eu quero te dizer? Não existe apenas um roteiro, sabe, uma receita de bolo. Você precisa ter a criatividade, né? A pessoa muda, muitas vezes ela não deixou nenhum rastro, mas é comum uma pessoa que mora num bairro, numa cidade, ter naquele mesmo bairro um parente. Não no caso desse cidadão que eu procurei quando a primeira vez, que ele foi para um lugar porque ele foi transferido pela empresa, não porque ele queria, que a empresa ia para lá e como ele exercia um cargo, uma função importante dentro da empresa, a empresa preferiu transferi-lo para lá, né? Só que a empresa naquela ocasião, ela passava a informação, hoje as empresas não passam. Embora as informações que eu consegui não foram por meio da empresa, mas foram por meio de um colega que me falou sobre um parente que ele levou os móveis. Então vale a pena você explorar mais as coisas, não é, sabe? Porque um carro que está no nome de outro, ele está inscrito no nome, ele está licenciado no nome do outro, embora ele te pertença, que você comprou e pagou. No caso de um acidente, até que se prova o contrário, é aberta uma conta e essa conta jurídica é depositada. O carro sofreu um acidente, deu perda total. Aquele que bateu tinha seguro, aquele carro vai ser indenizado, mas o veículo vai ser indenizado, vai ser aberto uma conta judicial e vai ser depositado no nome daquela conta judicial o valor daquele veículo. Consequentemente, você vai ter que achar o dono para poder fazer com que ele assina, porque ele concorde, e vai lá dar um nome para você e dar a assinatura, e aí você consegue sacar aquele dinheiro de forma judicial, tá certo? Se você não fizer isso, você vai ter um problema danado. Então é importante você sair procurando por aí. Então esse foi o método, foi os critérios que eu utilizo e que eu utilizei no passado para poder encontrar pessoas. Eu recomendo você que quando estiver procurando alguém, que procure por não só uma informação, só o CPF já acha que vai encontrar. Isso é uma estratégia. A estratégia é você fazer a primeira pesquisa pelo nome ou pelo CPF, outra hora pela placa do carro, outra hora pelo endereço dele, pelo telefone. Mas o maior número possível de informações, informações sobre o trabalho, sobre a empresa que ele possa ter no nome dele, sobre um parente dele, tudo isso vai te levar com mais facilidade. E outra, quando os telefones não funcionam, então o ideal realmente é contratar alguém lá naquele lugar, no lugar onde cita que é o endereço dele, e checar essa informação. E aí, claro, hoje com os motoristas de aplicativo, tudo que você tem que fazer é encontrar um motorista de aplicativo daquele município. E aí tudo que você tem é que dar sorte de encontrar um cara que realmente vai fazer isso de forma honesta, de forma segura e que vai te passar a informação de que você realmente precisa. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito.
Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários aqui. Se esse episódio foi legal para você, te ajudou a esclarecer alguns pontos, também deixa aqui no comentário. Deixa seu like e, claro, compartilhe esse vídeo. Se ele foi bom para você, eu tenho certeza que ele também será bom para seus amigos, para os seus colegas, para os seus parentes. E é assim que a gente faz as nossas buscas. Se você quiser saber mais informação, me liga, 3598-711-8556. 35 é o prefixo aqui do sul de Minas, 98711-8556. Sou o detetive Quental, estou aqui para te ajudar a resolver esse problema. Mais uma vez, aquele abraço e muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.